Tá gravando já? Oh! Me desculpe, minha galera. Deixa eu colocar aqui do lado, peraí. Muito boa tarde a todos vocês aqui do nosso canal da Realize, o nosso canal de evolução do conhecimento. Desculpa, eu estava distraído aqui, refletindo aqui sobre o nosso bate-papo de hoje, né? Mas primeiro vamos lá, recapitulando aqui, voltando aqui, centrando, né? Cara, muito boa tarde a todos vocês aqui, vocês que estão aqui presentes, assistindo esse vídeo em qualquer tempo em qualquer parte do tempo, hoje, num futuro próximo, num ano próximo, enfim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no nosso canal sobre a evolução do conhecimento. E por que eu estava distraído aqui? Olha só, você já teve aquelas épocas de prezinho, lá no comecinho da sua vida estudantil, ou até mesmo antes dela, em que você de repente pegava para pintar, para desenhar, qualquer coisa assim. Era justamente isso que eu estava fazendo. Olha só, essa é a minha arte. Ó, até caiu aqui os lápis aqui. Olha aqui minha arte. Deixa eu aproximar aqui. Tá vendo? Isso aqui é a minha mão. Só que a minha mão está sendo pintada. Eu estava pintando aqui de algumas coisas. Por enquanto parece a bandeira da Itália, né? Tá parecendo uma bandeira italiana. E não porque eu tenho nenhuma descendência italiana, porque realmente não tenho. Mas eu adoro pizza, né? Pizza é italiana. E a Itália é um país bonito e etc e tal. Tem muita riqueza cultural, tem muita história e por aí vai, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo de hoje. E por que eu estava fazendo esse desenho e que eu acabei ali me distraindo ali no começo desse nosso bate-papo? Ah, sim, e antes disso também, muito obrigado a você que está assistindo, interagindo, dando o seu like, se inscrevendo, dividindo esse conteúdo com muito mais pessoas para que a gente possa atingir um número cada vez maior de pessoas aqui para virem fazer esse bate-papo sobre conhecimento de uma forma muito tranquila, muito leve, de uma forma menos burocrática, para trazer esse conhecimento para todos aqui, certo? Então vamos lá. Por que eu estava desenhando ali a minha mão? Né? Minha mão nem é tão grande assim. Eu conheço mãos aí que acho que nem caberiam nessa folha. Mas por que eu estava desenhando a minha mão e por que eu estava pintando ela de cores que não são as cores que, que representam a minha pele, né? Aqui. Não sei se vocês estão lembrados, mas em alguns vídeos atrás, eu comentei que eu fui fazer uma palestra, né? Para uma mostra de arte da minha filha, que ela dança, ela faz balé. Agora ela está saindo dos palcos e indo para a parte de backstage, vai dar aula e etc e tal. E eu, nessa palestra, eu fui falar sobre a arte, a importância da arte na nossa vida. E olha só que coisa interessante, o quanto eu adorei pesquisar esse tema e falar sobre esse tema, então eu resolvi também trazer esse tema aqui, porque justamente hoje. No vídeo anterior, eu falei sobre as 5 linguagens do amor, né? Se você não assistiu, clica aqui no canal, tá lá no vídeo anterior. Eu falei sobre as 5 linguagens do amor. E a arte detém todas essas linguagens. A arte é uma representação de várias linguagens. Então, por que não falar da arte hoje? E que tipo de arte e linguagem está presente nos nossos meios, nos nossos campos da nossa vida e na nossa forma de aprendizado? Já parou para pensar nisso? Como a arte também faz parte da nossa forma de aprendizado? Cara, é incrível pensar nisso. E a arte faz parte da nossa vida e do nosso aprendizado muito antes da gente sequer sonhar e pensar em o que é ser aprendizado, o que é ser escola, o que é ser alfabetizado, o que é aprender mais e menos, sobre o relevo, o clima, e enfim, todas essas coisas aí. Então, olha só o que arte é presente na nossa vida e desde os nossos primeiros passinhos, desde os nossos primeiros contatos com a sociedade. Eu vou explicar melhor agora. Aguenta aí. Pera aí, deixa eu só organizar aqui. Estamos de volta, meus amigos. Isso não tem nada a ver com nenhum jingle que você conheça aí de alguma TV, tá? Então, olha só. A arte,
ela está presente nas nossas vidas muito antes até da gente entender o que é isso e a coisa do estudo e tudo mais. Esse desenho que eu fiz aqui agora, fiz o desenho da minha mão, certo? Contornei a minha mão aqui com uma caneta, estava pintando com lápis de cor e tudo mais. Desde o início dos nossos tempos, como seres humanos, a gente sempre buscou deixar esse tipo de marca por onde nós passamos, né? Desde lá da época dos homens das cavernas, os incas, maias, os egípcios, os fenícios, todos eles deixaram de alguma forma essas marcas para que as civilizações posteriores, que as raças posteriores pudessem ter uma noção daquilo que eles viviam, de como eles viviam e etc. Inclusive, existe uma caverna na França chamada La Croix, fica no sudeste ali da França, onde existem mais de 600, olha só, 600 desenhos de animais nas paredes dessa caverna. E por que que numa época em que nessa época e nas outras posteriores, em que havia uma dificuldade tão grande de sobrevivência, em que a expectativa de vida era muito pequena, ainda assim existia uma necessidade de registrar o seu dia a dia, de registrar tudo aquilo que acontecia, dar pequenas noções, o que para eles era uma escrita de como era a realidade naquele momento, daquela sociedade, daquele lugar, naquela parte do planeta, naquele período em que essas pessoas viveram. Olha só que coisa incrível. E até hoje, me diga quem de vocês nunca pegou um giz de cera e foi rabiscar a parede da sua casa. Me diga quem de vocês, ou algum conhecido de vocês, filho, sobrinho, etc., nunca pegou a mão suja de tinta de uma cor diferente e foi lá colocar a sua mão na parede enquanto o seu pai, o seu tio ou alguém pintava a sua casa ou coisa do tipo. Hã? Você pode até não ter feito, mas conhece alguém que fez. Então, assim, até hoje a gente tem esse instinto primitivo de deixar as nossas marcas, de deixar algo que registra a nossa presença ali, que registra que nós passamos por ali. Né? Hoje a arte ela existe em vários e vários campos, e tem várias e várias linguagens. Tem o desenho, tem a pintura, tem a dança, tem a escrita, tem os vídeos, tem as fotos. Né? Então, olha só a quantidade de, 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 de arte presente no nosso dia a dia. Isso sem contar os outros artistas que são os tecelões, as costureiras, os pedreiros, os engenheiros, os médicos. Os médicos são verdadeiros artistas, porque pense no médico cirurgião, que ele estuda, e aí de repente ele tem uma cirurgia complexa na parte interna do ser humano, em que ele tem que abrir o ser humano no ponto certo, fazer a movimentação ali dos órgãos necessária e posteriormente fechar tudo aquilo e daqui a algum tempo aquela pessoa está ali bem e saudável novamente. Olha só o quanto a arte é presente nas nossas vidas, em tudo, né? E principalmente nessa interpretação dos desenhos e etc. E por que eu vim trazer, falando sobre arte, o que tem a ver isso com o aprendizado? Pare para pensar nos livros. Pare para pensar se de repente nós não tivéssemos essas pessoas com capacidade de trazer para a escrita aquilo que a gente precisa saber para levar para a nossa vida depois. Pense nos livros de história e de geografia sem aquelas fotos, sem aqueles desenhos. Você não ser um geólogo, mas você precisa se localizar quando porventura você vai para um lugar diferente. E aí você sabe que tem uma placa de uma rua que determina que se você entrar ali à direita e à esquerda vai sair no lugar que você no local que você está procurando. Então pense como essas pessoas, e isso é um tipo de arte, estão presentes na nossa vida. As esculturas também são outra presença, e por aí vai. Existem N situações, N presenças da arte dentro da nossa vida. Mas eu vou sintetizar isso um pouco mais para um tipo específico que a gente vai bater um papo agora sobre este tipo de arte em específico. Aguenta aí, vamos voltar em 2 minutinhos que eu vou só tomar uma aguinha e volto já. Então vamos lá, continuando. Vamos continuar aqui. Então eu vou me concentrar
em uma dessas linguagens da arte e que está muito, muito presente na nossa vida desde esses tempos tão remotos. Mas depois que nós desenvolvemos uma outra forma de arte, que é a arte da comunicação, que é a arte de contar histórias. Hoje muita gente, ou a grande maioria conhece, até por conta do meio digital e tal, como storytelling, ou a arte de contar histórias, pura e simplesmente. Por que eu vou focar um pouco mais neste tipo de arte? Porque pensa o seguinte, lá atrás, quando a gente ainda mal se comunicava, talvez de forma balbuciando ou coisas parecidas, né? A gente começou a pintar paredes para descrever o nosso dia a dia. Depois de algumas dezenas de anos de evolução, ou centenas talvez, nós começamos a criar linguagens faladas. Antes da linguagem escrita, haviam os desenhos, né, as figuras, mas ainda não havia uma linguagem escrita necessariamente. Ela veio ser desenvolvida algumas centenas de anos depois. Mas a linguagem falada já existia, porque era assim que os povos se comunicavam, se falavam, faziam trocas, começou a existir o comércio, enfim. Mas isso é um, é um papo para um outro dia, para um outro vídeo. Mas a gente começou a contar histórias. E quais eram essas histórias que eram contadas? Também eram histórias do cotidiano, eram histórias que as famílias contavam. Acredite, um dia lá atrás não tinha TV, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinham redes sociais. Durante muito tempo sequer o rádio. Então a forma de passar esse tipo de conhecimento era por meio da contação de histórias. Então as pessoas se sentavam em grupos que podiam ser familiares, que podiam ser de amigos, que podiam ser um grupo de uma sociedade, para contar histórias, para contar as versões das suas histórias. E óbvio, também haviam os grupos familiares que passavam essas histórias de geração em geração. Olha só que coisa incrível. Muito do que a gente conhece, muito do que a nossa tecnologia hoje, do que a evolução das nossas sociedades hoje nasceram de contação de histórias, de pessoas que ouviram as histórias dos seus pais, dos seus avós, dos líderes das suas comunidades, dos líderes das suas tribos, trouxeram isso e melhoraram isso para contar outras histórias e contaram outras histórias para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os membros da sua comunidade. Então, olha a importância de você contar histórias, a importância de você passar o seu conhecimento por meio das histórias. E até hoje, talvez também por conta desse mesmo instinto primitivo que nos faz desenhar a nossa mão e deixar a nossa marca numa parede, enfim, de alguma forma em algum lugar, deixar a nossa marca de alguma forma em algum lugar, a gente também tem essa necessidade de contar essas histórias, de passar essas histórias adiante. Já parou para pensar como seria maravilhoso, incrível e fantástico se todas as famílias tivessem um livro que contasse as suas histórias? Hum? Me diga aí, coloca aqui nos comentários. A sua família tem um livro de histórias? De como ela começou? Quem foram os patriarcas, os matriarcas da sua família? Como é que tudo isso começou? Por onde vieram? De onde chegaram até aqui? Por exemplo, parte da minha família, da minha família por parte de mãe, materna, meus avós eram ucranianos. Meu pai me contava histórias de que meus avós, a família do meu pai é mineira, mas os meus bisavós, meu bisavô era português e minha bisavó índia. Olha só quanta história. E aí de repente a gente não passa a não ouvir essas histórias e a gente passa a não ter relatos de como é a nossa história, de como é a história da nossa vida, como é que a gente fez para chegar aqui, o que nos trouxe até aqui, de que forma nós chegamos até aqui. Então, contar histórias é algo maravilhoso, incrível, fantástico, e deixar registradas essas histórias é tão maravilhoso quanto. Muitas vezes a gente deixa assim, registrado em fotos, quem é da minha época aí, anos 80, 90, a gente tirava muita foto, aqueles filmes de rolo, né, de 12, 24 e 36 poses, usei muito aquilo, eu tenho muitas, muitas fotos,
para contar muitas histórias e partes da minha vida e do meu processo nesse período. Mas tem coisas que não estão descritas ali, porque são coisas que eu e as pessoas que estão naquelas fotos vivemos. E aquilo que não está nas fotos, como é que a gente conta? Para e pensa comigo, rapidinho aqui. Então, como é que tem sido contadas as histórias da sua vida, histórias da sua família, as suas histórias? Como eu estava falando agora há pouco, eu tenho inúmeras, várias fotos, centenas de fotos, né, dessas minhas épocas. Mas essas fotos retratam um momento. É aquele clique. E todo o entorno, e tudo o que aconteceu, e tudo que me trouxe até aqui. Como eu falei agora há pouco, meus avós, por parte de mãe, vieram da Ucrânia logo no final da Segunda Guerra. Meus bisavós, por parte de pai, eram portugueses e índios, né? Então, português que também veio, de alguma forma, provavelmente de navio, como os meus outros avós também. Minha avó já estava aqui. Olha só, e essas histórias não estão escritas. Não tem fotos, não tem relatos. E algumas dessas pessoas também já não estão mais aqui para contar como é que foi o dia delas, como é que era a rotina delas, como é que era esse dia a dia delas. Então veja a importância da arte de contar histórias dentro da vida de cada um, dentro da sua vida, dentro da minha vida, dentro da vida de todos que estão ao nosso redor. Sendo assim, que história você vem contando da sua história? Como é que você vem dizendo para si mesmo e para quem está ao seu redor de como é a sua história? É uma história de vivências maravilhosas, de momentos incríveis, de pessoas fantásticas que passaram por ela. É uma história de superação, uma história de dificuldades, uma história de privações, uma história de muita coisa ruim, dependendo do que você entende pelo sentido dessa palavra, ruim para você, para sua vida. Que história você vem contando da sua história? A importância de contar histórias é tão grande e faz tanta diferença no nosso dia a dia, nas nossas, no nosso progresso dentro da vida, do nosso estudo, da nossa evolução dentro da vida, da nossa evolução do nosso conhecimento, quanto o próprio conhecimento em si. Porque o conhecimento lido, assistido hoje por meio de vídeos como esse daqui, ele traz algumas ideias, alguns insights, mas o que você faz com esse conhecimento, a forma como você lida com esse conhecimento, a forma como você transmite esse conhecimento, ou você aplica esse conhecimento, vai te dar novos insights para a sua história. E como é que você vem contando essa sua história? Como é que você está contando a sua história para você mesmo, primeiro, porque é importante entender e saber como você conta a sua história. O que você diz da sua história? Eu sei que nem sempre as nossas histórias têm momentos muito positivos ou incríveis e fantásticos. Você nem sempre ganhou aquele brinquedo que você queria, você nem sempre fez a viagem que você queria, você nem sempre está do das pessoas que você queria. Mas como é que você trata isso quando você conta a sua história? Quando você traz isso para esse momento, para você dividir isso com alguém? Contar histórias é dividir. Contar histórias é multiplicar. Então vamos alterar isso. Contar histórias é multiplicar aquilo que você sabe, que você viveu, da forma que você viveu, com um número maior de pessoas. E aí, como é que você anda contando a sua história? Como você vem trazendo a sua história? Como é que você traça a tua história? E aí a gente vai puxar um pouquinho lá para trás de alguns vídeos que já estão aqui nesse canal que tem a ver com as suas crenças, com aquilo que você acredita, tem a ver com a sua dualidade, o seu ponto positivo, o seu ponto de sombra, entender que os dois fazem parte de você, quais são os seus sentidos, quais são os seus significados. Tudo isso está presente nas suas histórias. E aí, que história você vem contando das suas histórias, da sua história de vida, da sua história de evolução, da sua história de conhecimento que você vai deixar? Qual é a marca que você vai deixar no mundo? Mas isso a gente vai tratar num outro vídeo mais um pouquinho à frente. Mas me diga aí, coloque nos comentários, me diga, me fale, me mande mensagem de como é, de quais são as histórias que você vem contando das suas histórias. Estou muito curioso para saber de todas elas aqui, tá certo? Então, a arte está presente na nossa vida de
mais variadas formas possíveis, e uma delas, e creio que a mais presente, que trouxe toda a sociedade e a humanidade até esse ponto e vai levá-la para outros pontos adiante, é a contação de histórias. Aí você vem contando da sua história. Conta para mim, estou muito curioso em saber. Eu sou o João, esse aqui é o nosso canal, nosso canal da Realize, nosso canal de evolução do conhecimento. Esse é o nosso bate-papo semanal. Semana que vem eu estou de volta com mais um vídeo, trazendo mais alguma coisa sobre evolução do conhecimento, sobre mais alguma linguagem. Será que vamos ter outra linguagem? Será que vamos ter uma viagem? Não sei. Aguarde, venha comigo e vai ser um grande prazer dividir, aliás, multiplicar essa história junto com vocês. Beijo grande, fiquem todos com o Papai do Céu e até a próxima semana.